Olá pessoal, muito boa tarde. Começa mais um fechamento de mercado do dia 3 de março de 2016. Eu sou André Moraes, analista da XP Investimentos, e hoje a gente viu mais uma forte alta do mercado. No melhor momento chegou a estar subindo perto de 5%. A partir das 3 e pouco da tarde veio para uma pequena correção, mas ainda sobe algo difícil aí da gente ver. Mais de 3%, quase 4%, e vindo aí de 8% de alta já na semana, ou seja, na segunda quase 3%, na terça mais do que 3%, um pouquinho mais do que 3%, quase 2% ontem, ou seja, o mercado aí com muita euforia. Mesmo as ações que estavam em tendência de baixa, muito perto de romper fundo, como o BBAS desde ontem, como a Uzi Minas a partir de hoje, tiveram uma forte alta. A Petrobras no melhor momento chegou a estar subindo quase 20%, mesmo acontece com o BBAS, mesmo acontece com os bancos, ou seja, numa euforia generalizada de mercado, precificando algo que a gente ainda não tem nada de concreto, né, que a gente não tem de concreto, mas precificando principalmente uma melhora no futuro de uma condição política, né? É um movimento. Hoje eu estava conversando com os meus alunos durante o dia, né, que raras vezes a gente viu, né? Hoje vocês sabem que o meu foco é muito grande em operações mais longas, né? Eu tento atender um cliente que pensa no movimento mais longo, um movimento mais complexo de mercado. E claro, está tudo indo muito bem. As operações que foram startadas nas últimas semanas foram só de compras, por motivos óbvios. O mercado só subiu, não teve nada caindo para dar venda, né? A não ser hoje Klabin, né, que atingiu um ponto de venda nosso. Ela veio para uma queda muito forte, mas as outras operações são de compra. Por exemplo, BBDC4, a gente deu uma compra rompendo os 20%, hoje ela bateu no nosso alvo quase 17%. Não teve nenhuma dificuldade para quem comprou, né? Agora, as operações que surgiram no mercado intraday, né, porque geralmente, por tomar conta, né, lá na Arena do Investidor, de clientes que têm menos experiência, né, que gostam de trades mais longos, eu sempre me preparo para 3, 4 operações. Raramente essas 4 são startadas, raramente 2 são startadas, geralmente a gente faz 1 ou 2 no máximo por dia, mas hoje foram 5 operações e, por incrível que pareça, as 5 chegaram no alvo. Graças à análise, não, graças ao mercado, que tem uma volatilidade gigantesca, né? O destaque foi Petrobras e BBAS, que subiram quase 7% do preço de compra, e, portanto, né, eu vi algo que eu não via desde 2009, quando o mercado se recuperava da crise de um ano antes, e que caiu com muita força e se recuperou também com muita força, né? Faz muito tempo, então, que a gente não tinha tido um dia como o que foi hoje, de mercado olhando para o mesmo lado o dia inteiro, de poucos sustos. Quem comprou no começo do dia provavelmente está comprado até agora, ou ficou comprado até agora há pouco, quando veio a primeira queda um pouco mais forte, perfeito? Deixa eu mostrar o gráfico do Ibovespa para vocês, e hoje eu vou ficar mais olhando pontos aí, até mesmo de pensar em abandonar barco, de afinar os stops, porque a maioria dos ativos, a grande maioria, está muito acima das médias, muito esticado. Eu falo sempre com vocês, quando a gente tem um movimento muito esticado, do tal do elástico, né? Então, quando está muito esticado para baixo, é natural que quando repique com força. Então, não dá para vender quando está esticado para baixo, muito menos dá para comprar, né, quando você tem um mercado tão esticado como está aqui agora e perto de resistência. Então, olha, 47.200 pontos é a principal resistência agora do Ibovespa, muita atenção a ela, tá? É um ponto que, além de ter sido muito perto aí de outros topos importantes, de movimentos importantes no passado, como muita coisa aqui durante a consolidação, é também o teto de uma linha de tendência de alta. André, então vamos vender? Não, não vamos. A gente não opera contra a tendência, né? A gente sabe que isso no longo prazo não faz muito sentido para esse tipo de operação que eu proponho para vocês, tá? Agora, também não vamos pegar o stop e manter ele aqui embaixo, né? Então o stop já pode subir para o meio do caminho, né? Vamos dar um exemplo aqui de um ativo que chegou hoje no alvo da operação que a gente indicou semana passada, perfeito? A gente indicou a saída a 23,68, tá ok? Era onde o gerenciamento de risco fazia sentido. André, acho que vai continuar subindo. Algum problema continuar na operação? Não, nenhum problema. Mas olha, o fundo do gráfico de 60 está aqui. Você não vai deixar seu stop 20% abaixo do preço. Então,
pega esse preço de fechamento de hoje, joga 3% que seja, 4% para baixo, faça um stop baseado em gerenciamento de risco, tá certo? Chegou a hora da gente cuidar dessas operações. Não significa que o mercado não vai mais subir, ninguém pode responder essa pergunta se vai subir ou não, a não ser o mercado. Deixa ele te mostrar isso. O que vai acontecer? Você coloca um pouco do teu ganho no bolso e deixa um pouco com o mercado. Se ele continuar subindo, esse ganho seu vai aumentando. Se ele recuar a partir daí, você ganha menos, mas pagou para ver até onde esse mercado vai levar o preço dessas ações, perfeito? Isso é importante nesse momento com o BBDC, porém BBDC está em tendência de alta. Isso é mais importante ainda com ações que não têm tendência de alta e que passam por esse momento. Vou te mostrar que BBAS ficou lá embaixo durante todo o repique do mercado, e muito por conta de ser uma empresa estatal, de poder haver mudança política, hoje, principalmente, ela subiu com muita força, né? Olha só o day trade que a gente fez nela. A gente comprou, deixa eu ver se está marcado aqui, tá? A gente comprou no rompimento de R$16 e saímos da operação a 16,75. Olha que movimento forte, depois já está vindo. A gente comprou o BBAS depois que ela estava subindo 8,64%, né? Precisa ter peito para fazer isso, né? Ou seja, e ela já retornou do topo que ela fez aqui quase 4%. Então, você está comprado no swing trade, no ativo que tem tendência de baixo, perto de linha de tendência, ou seja, pega o teu stop e coloca aí uma porcentagem abaixo do preço de fechamento e tá tudo certo. Se o mercado continuar subindo, ótimo, você continua ganhando. Se voltar, volta só um pouco, a partir daí você consegue gerenciar muito bem a operação, deixa um pouco com o mercado e coloca o resto no bolso, perfeito? Bom, a gente ainda tem um bom tempo aqui, dá pelo menos uns 10 minutos. Eu queria novamente chamar a atenção deste momento, tá? O elástico que antes estava esticado para baixo, a gente falou para vocês, agora está esticado para cima, né? Quando o mercado vier para correção, ele vai vir para uma queda forte, igual foi o repique do mercado quando começou a subir, né? Então, pessoal, na análise técnica, é muito importante o gerenciamento de risco e muito importante também o ponto de entrada. O ponto de entrada de 95% das operações já passou, tá certo? Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. O Usiminas estava a 92 centavos e ninguém queria. Perto do 1, ela rompeu uma consolidação do gráfico de 60. Ninguém queria. Quando ela bateu 1,30, ou seja, 30% acima do preço onde quem gosta do gráfico de 60 minutos percebeu uma compra, todo mundo queria comprar os Usiminas. Ora, você vai pagar 30% a mais do que quem utilizou a análise técnica para entrar na operação, né? O risco fica muito contra você, né? Provavelmente no momento em que a maioria está saindo da operação, você está querendo entrar na operação. É a mesma coisa que acontece com os Usiminas, é a mesma coisa que acontece com o BBAS, é a mesma coisa que acontece com o Petrobras, com o Vale. Se você não comprou esse e outros ativos, você perdeu só uma oportunidade, né? Comprar agora, né? Comprar agora não vai fazer você recuperar essa oportunidade de forma nenhuma. E além disso, você tem uma probabilidade muito maior de perder nessa operação do que quem entrou no ponto certo. Então, além de perder a oportunidade, pode ser que você perca também parte do teu capital. E isso não é interessante, tá? Então, a maioria dos ativos não tem mais ponto de compra, né? Você pega ativos, eu vou dar um exemplo aqui, que a gente estava observando agora há pouco, de CPFE. Esse aqui sim, né? Não andou ainda, né? Está aqui rompendo a consolidação. Então é fácil entrar no ativo. Ela está perto da média. Ontem ela encostou na média, hoje ela voltou a subir. Você pega ativos como o que a gente deu compra hoje, que é Iven 3, eu não gosto de dar compra depois de uma subida fora de mercado, mas essa aqui também não andou, estava consolidando. Rompeu 70, tá tudo certo. Tem chance ainda de subir? Tem, né? MRV, essa não, né? Essa aqui rompeu a resistência quando estava aqui, ó. Deixa eu até colocar que aqui tem um ponto que a gente falou de compra dela, né? Rompeu a resistência aqui. Agora, ela já passou do ponto indicado pela análise técnica em quase 15%, né? Você tem 15% a menos de alvo, você tem 15% a mais de risco. Ou seja, toma muito cuidado de ficar com essa frustração de que perdeu a oportunidade e querer entrar de qualquer jeito, porque esse pode não ser o momento mais adequado, tá ok? André, eu uso uma análise diferente e a minha análise está mostrando entrada. Perfeito, tá? Não tem problema nenhum. Cada um tem seu tipo de análise, se ela for vencedora no longo prazo, está tudo certo. Eu uso um tempo gráfico menor, lá ainda tem entrada, eu uso um tempo gráfico maior. Perfeito, entendo tudo isso, mas para quem usa gráfico diário e opera tendência,
na maioria dos ativos o ponto de compra passou, tá? E eu espero aí que a maioria tenha aproveitado esses pontos. Vamos lá. Outra coisa importante, eu acho que deixa eu falar de CEMIG também, que é outra que hoje estava, já foi, né? Hoje de manhã alguém me perguntou, e CEMIG, né? CEMIG tinha uma resistência bem forte, a gente falava de compra nela a partir de 6,39. Parabéns para quem comprou, né? Tá aí já 40% acima, já subiu aí 5%, né? Já subiu aí 10 meses de poupança num único pregão, né? Então agora sobe teu stop, protege tua operação e deixa que vá, tá? Tá uma bonita reversão de tendência, né? Era outra que eu não tinha visto à tarde, a gente ficou tão envolvido com as operações em que estávamos, que era índice, que era dólar na venda, que era Petrobras, que era CSNA, BBAS, que a gente se esqueceu aí de olhar como é que tinha sido o andamento de CEMIG a partir do rompimento. Então já protege também essa operação. Essa também já ficou cara, já não dá mais para entrar. Perfeito? Já vendi, alta assim não existe. Estão falando em vender essa alta que não existe já faz 3 dias, né? Eu espero que quem vendeu tenha estopado, né? Porque senão tá passando aí por um grande sufoco, né? Tomara que tenha estopado. Aliás, imagino que todo mundo estopou, né? Não tem problema nenhum errar, o problema é não aceitar o erro e continuar na operação. Acho que todo analista técnico e todo trader tem que estudar bastante sobre um negócio chamado desvio padrão, né? E às vezes a gente se acostuma com um determinado desvio padrão e aprende a ganhar dinheiro no mercado com aquele desvio, né? Então você percebe que em vários momentos nenhum ativo sobe mais do que 8%. Então quando ele chega lá você vende e isso dá certo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 vezes, né? O problema de muita gente perder bastante dinheiro acontece quando muda esse desvio padrão, né? E é o que a gente está vendo para esse momento, tá? Então, velhas máximas do mercado de que esticou demais é venda, não sei o que, isso deixa de funcionar nesse momento e quem insiste nesse tipo de abordagem acaba perdendo muito dinheiro, tá? É importante que a gente perceba que nos últimos dias o mercado mudou, tá? Não é o mercado que tem que se adaptar a gente que tem que se adaptar a essa nova condição de mercado, perfeito? Antes eu operava, um trader falando, antes eu operava 10 contratos de dólar e o dólar variava 10 pontos no dia. Pois bem, hoje o dólar varia 100. Então, vale a pena você verificar se não é melhor diminuir a quantidade de contratos, porque mudou o desvio padrão, tá certo? Isso vem desde 2014, né? Você teve aí, a partir naquela confusão com as eleições, né? Uma grande mudança no cenário do dólar, né? A gente tinha aí ativos que há muito tempo não subiam mais do que 2, 3% no dia. E aí o trader, muitas vezes o analista pega essas condições para transformar em operação. Mas num determinado momento o desvio padrão muda e o ativo passa a variar 20 no dia. Isso a gente viu acontecer com Lely Blanc, isso a gente viu acontecer com Gol nos últimos dias, a gente está vendo acontecer hoje com Petrobras, com os Minas, variando muito mais do que 10%. Então a gente precisa se adaptar à nova realidade, tá certo? Essas coisas de que já subiu demais e tudo mais, isso pode ser muito bem usado em vários momentos do mercado, mas se você usa isso no momento errado, acaba te dando um grande prejuízo, tá ok? Vamos lá. Eu quero falar também de um ativo que está caindo forte hoje, e não é o dólar, né? Vou falar de Embraer, né? Eu hoje, no início do dia, olha só o gráfico dela, né? Essa é a queda de hoje, né? Ela amanheceu perto do 0 a 0 e depois disso veio caindo, chegou a estar caindo quase 15%. Perto do início do dia, o mercado mostrava uma excelente possibilidade de onda 3 e metade das pessoas que estavam ali me perguntando só queriam comprar Embraer. E eu fiquei preocupado porque quando tudo parecia que mostrava que ia subir para 99% dos ativos, tinha alguém querendo comprar o único ativo que estava caindo naquele momento, né? Depois eu entendi, tem muito essa coisa de que porque caiu as pessoas acham que está barato, né? Então, o balanço da Embraer foi hoje, né? Eu não sou especialista e nem tive tempo de ler esse balanço, eu não vou opinar sobre o balanço,
mas eu imagino que tenha vindo pior do que o mercado esperava, né? Porque se fosse diferente, ela estaria subindo e não caindo, tá? E como grafista, né, como analista de gráfico, né, o que a gente tem que observar sempre não é se a empresa é boa, porque isso é para quem olha fundamento, não é se ela tem possibilidade de expandir os negócios, é se ela está vendendo, não é nada disso, é o gráfico, tá ok? Então veja só, a Embraer hoje está passando por um processo de reversão. Ela hoje fura o fundo anterior que estava lá em 26,40, está marcado aqui várias vezes aqui, perfeito? Então se você por acaso estava posicionado no ativo, você precisava já ter estopado aqui nesse ponto, mas toma muito cuidado aqui porque ainda está abaixo do preço e pode cair muito mais. É difícil aceitar que a condição de Embraer mudou, assim como foi difícil para quem estava comprado em SUSB durante muito tempo entender que ela perdeu um triângulo quando ela caiu aqui, passou desse ponto. Mas era muito mais fácil admitir que a condição mudou aqui do que agora. Era muito mais fácil admitir que Klabin mudou a condição quando ela perdeu essa linha de tendência do que estar imaginando isso agora, tá ok? Então muito cuidado também aí com a condição de Embraer, porque hoje no gráfico, tá certo? A condição mudou, tá? E aí o Du tá falando que de carteira de fundamento, tá? Eu tô falando para os próximos dias, para quem gosta de análise técnica, e uma carteira de fundamento fala para quem gosta dos próximos anos de fundamento de empresa. Essas duas coisas não tem nada a ver uma com a outra, tá certo? Então é bom também que vocês não confundam essas duas escolas de análises. É bom que vocês entendam o que fala uma e o que fala a outra, tá ok? Eu estou falando de gráfico diário para operações de alguns dias, no máximo semana. A análise de fundamento geralmente fala para operações muito longas, tá certo? Aonde você mantém o foco não em preço e sim em valor, tá? Então essas duas coisas não tem nada a ver com a outra. E é bom que não se misture essas coisas, tá? Porque dessa mistura não costumam sair boas decisões, perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem afirmações de que não sei qual ativo vai subir até não sei aonde e tal, mas isso ninguém pode ter certeza, né? Deixa eu falar também de Brasfoods, que é outra que soltou balanço num primeiro momento, reagiu mal e agora está até tentando se manter. Olha só, eu já gosto de olhar Brasfoods com mais carinho e dessa vez, né, depois de muito tempo, né, olha só, Brasfoods tinha uma linha de tendência que foi rompida antes de sair o balanço, caiu quando saiu aquele balanço, veio aqui caindo em tendência de baixa, veio aqui, saiu outro balanço, outro gap de baixa e vem se recuperando. Mas uma atenção que a gente deve dar para Brasfoods, que não está participando desse momento do mercado, dessa alta do mercado, né, é que o difusor começa a cruzar aqui, tá? Então ele está batendo, a linha laranja está batendo cabeça com a preta, mas principalmente se tiver esse cruzamento, pinta uma possibilidade diferente aqui em Brasfoods, tá? Então já dá para dar bastante atenção para esse papel. Pode ser esse aqui o próximo a reverter tendência, tá? E o que é claro que o que me faz querer comprar um ativo não é só um indicador, né? Isso é um sinal que confirma o que eu já estou vendo, né? Que o preço está deixando um fundo mais alto que o anterior, tá? Então vale a pena, quem sabe aí nos próximos dias, principalmente se ela conseguir superar essa média laranja que está por volta aqui de 54,20, dá atenção para Brasfoods aí para uma nova compra, tá ok? Bom, pessoal, eu vou repetir o que eu tenho falado para os meus clientes lá na sala de análise da XP e tenho falado aqui para vocês, tá? Se vocês pegaram o ponto certo da compra, fé cega, acredite na tendência e mantenha o pé atrás, subir nos seus stops, tá certo? Que eu acho que é o mais correto a fazer nesse momento. Se você infelizmente não pegou essa oportunidade, fique tranquilo, porque graças a Deus nesse mercado, né, o que a gente não tem é rotina, né? E provavelmente nos próximos dias outras oportunidades virão no momento em que você vai estar muito mais preparado para aproveitar essas oportunidades, né? Não arrisca quando o mercado não contempla a tua estratégia, porque a chance de perder dinheiro aumenta muito nas operações quando a gente faz isso. Desejo a todos aí uma excelente noite e amanhã, aliás, hoje às 8 da noite eu vou estar aqui com Gabriel Bassanese e mais 2 assessores de investimentos para falar, de contar algumas histórias de sucesso dessa profissão na semana do profissional de mercado. Convido todos vocês a participar, 8 horas da noite aqui nesse mesmo canal, e quem não puder assistir,
já fica um próximo convite para amanhã às 9 da manhã para a gente fazer uma abertura de mercado. Amanhã também promete, a semana inteira foi muito boa, de muita volatilidade, imagino que amanhã vai ser também. Um abraço a todos e até lá. Tchau!